E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema que envolve potenciação e uma de suas propriedades. Mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você já é um inscrito, ative o sininho de notificações, assim você fica por dentro de todos os vídeos que são lançados aqui no canal. Então vamos para a resolução. Nesse problema, nós precisamos responder a seguinte pergunta: qual é o resultado do cálculo acima? E aqui neste cálculo nós temos o produto de algumas potências dividido pelo produto de outras potências. Então vamos pensar em estratégias para resolver este cálculo sem ter que calcular cada uma das potências. Então neste cálculo nós temos o seguinte: 5 elevado a 2019 multiplicado por 3 elevado a 2020 multiplicado por 2 elevado a 2021. E tudo isso será dividido por 2 elevado a 2017 multiplicado por 3 elevado a 2018 multiplicado por 5 elevado a 2019. E nós podemos observar que existem alguns pontos em comum com relação ao que nós temos aqui no numerador e no denominador. Notamos que no numerador as bases das potências são 5, 3 e 2, e no denominador são 2, 3 e 5. Portanto, concluímos que nós temos potências de mesma base no numerador e no denominador, porque no numerador nós temos 2 elevado a 2021, enquanto no denominador nós temos 2 elevado a 2017. Além disso, nós temos 3 elevado a 2020 e 3 elevado a 2018. E também 5 elevado a 2019 no numerador e 5 elevado a 2019 no denominador. Então vamos reescrever este cálculo de forma que as potências de mesma base fiquem uma no numerador e a outra logo abaixo no denominador. Vejamos, nós temos aqui 5 elevado a 2019 no numerador e também 5 elevado a 2019 no denominador, como nós já tínhamos anteriormente. Nós também temos 3 elevado a 2020 no numerador e 3 elevado a 2018 no denominador. E por fim, 2 elevado a 2021 no numerador e 2 elevado a 2017 no denominador. Nós apenas reescrevemos este produto que nós tínhamos no denominador, de modo que a potência de base 5 ficou abaixo da potência de base 5 e o mesmo aconteceu com as potências de base 3 e de base 2. Então, tendo isso em consideração e observando também que nós temos algumas potências de bases iguais, nós podemos nos perguntar: será que existe alguma propriedade que vai facilitar este cálculo? E a resposta é sim. A propriedade da qual eu estou falando é aquela na qual nós temos uma divisão entre duas potências de bases iguais. Então vamos relembrar esta propriedade. No caso da propriedade em que nós temos uma divisão de duas potências de mesma base, o que nós podemos fazer? Nós podemos manter a base e subtrair os expoentes. Mas o que isso significa? Vamos voltar para o nosso cálculo. Nós temos aqui, por exemplo, 5 elevado a 2019 dividido por 5 elevado a 2019. Nós podemos reescrever esta divisão da seguinte maneira, como 5 elevado a 2019 menos 2019. Porque do expoente que nós tínhamos no numerador, nós vamos subtrair o expoente que nós temos no denominador, porque as duas bases são iguais. E vocês podem notar que o mesmo acontece com as potências de base 3. Nós temos 3 elevado a 2020 e 3 elevado a 2018. Logo, como nós estamos dividindo uma potência pela outra, nós teremos 3 elevado a 2020 menos 2018, uma vez que vamos subtrair esses dois expoentes. E isso também acontece com a potência de base 2. Nós vamos ter 2 elevado a 2021 menos 2017. E agora nós já podemos calcular essas subtrações. Nós vamos ficar com 5 elevado a 0, porque 2019 menos 2019 é igual a 0. 3 elevado a 2020 menos 2018, que é igual a 2, ou seja, 3 ao quadrado. E 2 elevado à quarta potência, porque 2021 menos 2017 é igual a 4. E aí vocês podem me perguntar, mas por que essa propriedade é válida? Então, vamos analisar um exemplo mais simples, apenas para que vocês compreendam por que nós podemos fazer a subtração entre os expoentes quando nós temos uma divisão entre duas potências de mesma base. Como exemplo, vamos supor que nós temos 4 elevado à terceira potência dividido por 4 elevado à segunda potência. Se nós utilizarmos essa propriedade diretamente, nós teremos que 4 será elevado a 3 menos 2, ou seja, nós teremos 4 elevado à primeira potência e isso é igual a 4. Mas nesse exemplo eu apenas utilizei a propriedade e nós ainda não entendemos o porquê dela ser válida. Então vamos analisar. No numerador nós tínhamos 4 elevado ao cubo, e 4 elevado ao cubo é o mesmo que 4 vezes 4 vezes 4. E 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. Dessa forma nós precisamos resolver no numerador 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64, e depois nós vamos dividir isso por 4 vezes 4, que é igual a 16. Ou seja, nós vamos ter a seguinte divisão, 64 dividido por 16.
E 64 dividido por 16 é igual a 4. Mas notem que no exemplo que nós temos aqui que calcular, nós temos, por exemplo, 5 elevado a 2019. Então eu teria que repetir 5 multiplicado por ele mesmo 2019 vezes. Isso seria um tanto trabalhoso, e por esse motivo é que a propriedade é importante. E agora vamos entender o porquê. Aqui nesta parte do cálculo eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, que é o mesmo que 4 elevado à terceira potência, dividido por 4 vezes 4, que é o mesmo que 4 elevado ao quadrado. E aqui nesta situação nós conseguimos simplificar os 4 do numerador com os 4 do denominador. E nós temos aqui, por exemplo, 4 simplificado com 4, 4 dividido por 4, que é igual a 1. E aqui nós temos também 4 dividido por 4, que é igual a 1 novamente. Então nós vamos ter 4 vezes 1 vezes 1, ou seja, 4. E no denominador, 1 vezes 1. E 4 dividido por 1 é igual a 4. E é aqui que está o segredo do porquê dessa propriedade ser válida. Porque aqui nós tínhamos 3 fatores 4, e aqui nós tínhamos 2 fatores 4, e o que aconteceu? Nós simplificamos 2 do numerador e 2 do denominador. E esse 2 é justamente o expoente que nós tínhamos aqui no denominador. Ou seja, isso é a mesma coisa que eu realizar o cálculo. 3, porque eu tenho 3 vezes o fator 4 aqui no numerador, menos 2, que são 2 vezes o fator 4 que eu tenho aqui no denominador. Por isso que nós podemos subtrair os expoentes quando nós temos uma divisão de potências de mesma base. Agora vamos dar continuidade ao cálculo que nós estávamos fazendo. No ponto em que nós paramos, nós temos 5 elevado a 0, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado à quarta potência. E se compararmos este cálculo com o cálculo que nós tínhamos no início, nós já observamos que nós conseguimos simplificar bastante, porque aqui basta resolver cada uma das 3 potências e depois multiplicá-las. Então vamos começar por 5 elevado a 0. Nós sabemos que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, 5 elevado a 0 é igual a 1. Depois nós temos 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. E por fim, nós temos 2 elevado à quarta potência, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E nós temos 2 vezes 2 é igual a 4, vezes 2 é igual a 8, vezes 2 novamente é igual a 16. Portanto, nós precisamos resolver este produto, 1 multiplicado por 9 multiplicado por 16. E nós sabemos que 1 vezes 9 é igual a 9 e 9 vezes 16 é igual a 144. Portanto, ao resolver todo aquele cálculo que nós tínhamos no início, nós chegamos a 144 como resultado. Se você resolver este problema de uma outra maneira, ou se ainda tem alguma dúvida em algum ponto dessa resolução que eu apresentei, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes estratégias para a resolução de um mesmo problema. E não se esqueça também de se inscrever no canal, para ficar por dentro de mais questões, desafios, problemas e suas resoluções. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.